Fala, galera concurseira do Brasil! Professor Renato Vieira na área. Estamos de volta, pessoal, aqui pelo canal do YouTube do Professor Renato Vieira e venho fazer a correção da prova da Guarda Municipal do município de Barra do Corda. Galera, a prova aconteceu no último domingo e veio muito direito administrativo pra gente, coisas que havíamos falado ali, né, no canal do YouTube, né, que eu tive o prazer de participar com o professor Carvalho, lá da galera do Cadete Mentor, um grande abraço, e venho aqui corrigir a prova conforme o combinado. Então vem que vem, dinheiro na tela e vamos manobrar. Então tá aí, galera, Prefeitura Municipal de Barra do Corda, Maranhão, tá aí, ó, concurso público, Guarda Municipal, a parte de direito, tanto administrativo quanto constitucional, até rimou, né, galera? Então vem que vem. Galera, como eu recebi imagens da prova, né? A gente fez essa adaptação, tá? Pegou a imagem ali e fez a adaptação. Mas dá pra ver direitinho, né? Tá de boa. E a marcação que tá foi a marcação do candidato, né? Que conseguiu enviar aí as imagens do caderno de questões. Bom? Então, pessoal, a primeira questão de direito foi a número 11, tá? Lembrando que banca Consulpan, tá? Cuidado, não é Consulplan, que tem uma banca Consulplan, não, é banca Consulpan, tá? E a prova do tipo 2, beleza? Para quem quiser acompanhar de acordo com as questões. Então vamos lá, sem mais delongas, de olho na tela, vamos lá. Deixa eu botar aqui a tela cheia para vocês enxergarem com mais clareza. Tá aí para vocês, beleza. Ó, um remédio constitucional é utilizado para proteger o direito de liberdade de locomoção, garantindo que ninguém possa ser preso ou mantido em cárcere sem o devido processo legal. Ele é chamado de... Questão bem tranquila, né, pessoal? Bem direto ao ponto, tá? Só voltando aqui para fazer aquelas anotações de milhões, porque essa é a característica, né? Esse é o ponto-chave aqui do nosso canal do YouTube. Tudo a gente faz anotação para você entender os mínimos detalhes, né, galera? Então vem que vem. Olha só. A questão fala de remédios constitucionais. Pessoal, os remédios constitucionais, você os encontra principalmente no artigo 5º da Constituição, tá? Aí você vai do inciso 68 ao 73. Beleza? Na Constituição, ele traz só as regras gerais de cada remédio. Existem legislações que complementam essas regras gerais que a Constituição traz. Mas para resolver a questão, basta o texto que está lá. Para resolver, né, essa questão número 11, basta focar no texto constitucional. Não tem maiores dificuldades. Então, galera, quando a gente fala de remédios constitucionais, cada remédio vai atacar um direito ferido, um direito violado. Sempre lembrando que remédio, a gente faz aquela analogia, né? Quando a gente está doente, a gente não toma remédio. Para quê? Para justamente remediar, mudar a atual situação. E existe cada remédio para cada enfermidade, né? Para dor de cabeça, para enjoo, para dor muscular. Não é isso, galera? E aqui é a mesma coisa. Só que os remédios, eles vão atacar aqueles direitos que foram violados. E aí, como a questão fala com relação à locomoção, sempre lembrando que os remédios constitucionais são garantias, ou seja, eles asseguram que o direito seja satisfeito. Então, ó, assegura o exercício do direito. E aí, quando a gente fala de locomoção, a gente fala dele, né? Direito. Opa. Só melhorar aqui, pessoal, rapidinho. Aqui, ó, direito. Aqui também. Direito de locomoção. Ou seja,
caso o seu direito de locomoção seja violado, né, por alguma arbitrariedade, por alguma ilegalidade, por abuso de poder, enfim, se esse direito de locomoção, que é o direito de ir, vir e também permanecer, e esse direito você encontra, galera, no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, que você tem direito de se locomover em todo o território nacional, tá? E aí, pessoal, quando esse direito é violado, qual é o remédio constitucional que vai remediar essa situação? O habeas corpus. Tradução: habeas significa liberação. Corpus, corpo. Então, ó, liberação do corpo. Você consegue se locomover. Show de bola? Então, como a questão ela é bem direta, voltando aqui à questão, ela fala aqui, ó, deixa eu pegar aqui o marca-texto. Ela fala para proteger o direito de liberdade de locomoção. Fica fácil a gente marcar o nosso gabarito. Vou pegar aqui a caneta. Como letra B de bravo, habeas corpus. Molezinha, né, galera? Show de bola. Olha a questão 12. Essa questão aqui, pessoal, ela é passível de anulação, tá? Já vou avisando de antemão. Mas vamos lá. Ele fala assim, ó. A respeito da função pública de mesário, é correto afirmar que... Galera, vamos desenrolar um pouquinho aqui, ó. O mesário, ele é um agente honorífico, tá bom? Então, vamos só desenrolar aqui rapidinho. Vou botar aqui ao lado, ó. O mesário, ele é um agente público, tá bom? Por quê? Porque ele presta uma função pública em nome do Estado. Então, deixa eu botar aqui a tela. Ele presta uma função pública em nome do Estado. Toda aquela pessoa que presta uma função em nome do Estado é caracterizada como agente público, tá? Então, como o mesário presta uma função pública, o mesário, ele é considerado um agente público. A depender das características de determinado agente público, pessoal, ele será enquadrado em uma categoria, tá? E o mesário, em especial, ele está enquadrado na categoria de agente designado, ou também chamado de agente honorífico. Galera, honorífico vem de honra. É a honra de você participar, né? É aquela honra de servir o seu país. Tão honrado que você nem recebe para isso. Para quê, né? Se você tá ali de corpo e alma, né, galera? Para que receber? Para quê? Para quê? Então tá aí, galera. O agente honorífico ou agente designado, ele tem por característica prestar uma função em caráter temporário. E o motivo do meu questionamento dessa questão: sem remuneração. O agente honorífico, ele não recebe remuneração, galera. O que ele pode receber, de acordo com a legislação, né, são benefícios. Benefícios, né? Aí benefícios em alguns concursos públicos, né, como alguns critérios de desempate, ou até mesmo benefícios com folgas. Agora, remuneração, propriamente dita, não ganha, tá, galera? Ele ganha até um auxílio à alimentação ali no momento, mas isso não tem nada a ver, nada se enquadra no campo da remuneração. Agora, vamos olhar aqui as alternativas. Vem para cá, pessoal. Olha lá. Ele fala assim, os mesários, eles são obrigados a participar de todas as eleições, independentemente de sua disponibilidade. Então, galera, não é que ele seja obrigado a participar de todas. Por quê? Porque o mesário, ele só vai se tornar mesário no momento que ele for convocado. Então, quando a questão fala que ele é obrigado a participar de todas as eleições,
Ele só vai participar quando ele for o quê? Efetivamente convocado, tá? Então, essa questão aqui tá fora. Opa, deixa eu voltar aqui. A B fala assim, a função de mesário é considerada um serviço voluntário. Pessoal, não é voluntário, tá? Embora haja mesários voluntários, na maioria das vezes você é designado. E designar você não pode escolher. Porque voluntário dá a entender que você pode ir se quiser. Não, galera. A convocação é obrigatória. Mas eu concordo, se você pensou, pô, professor, mas existem os mesários voluntários, que vão lá e se candidatam. Sim, galera. Mas o serviço em si, em regra, ele vai ser designado para participar. Então não é um serviço voluntário, tá? Aí fala aqui que não gera nenhum tipo de benefício. Não, gera. Tá? Gera benefício sim. Outro erro. A letra B fala: mesários têm direito a um dia de folga após a realização das eleições, como forma de compensação pelo trabalho realizado. Galera, se fosse assinalar um gabarito, forçando a barra, esse seria o mais aceitável, tá? Porque não necessariamente é um dia de folga. Existem pessoas que ganham mais de um dia. Quando ele fecha em um dia, dá a entender que todo e qualquer mesário vai ter somente um dia. Se fosse fechar, né, para marcar um gabarito, essa seria a opção. Mas a banca deu gabarito letra D, galera. Então, muito cuidado com isso aqui, tá? Eu, particularmente, sou adepto ao quê? A anulação da questão, tá? A letra D fala assim: mesários são convocados para atuar nas eleições. Beleza. E tem direito à remuneração. Galera, ele não ganha absolutamente nada. Ainda falei equivalente ao valor de um dia de trabalho? Não! Mesário não ganha remuneração. Essa é uma característica marcante dos agentes honoríficos. Caráter temporário, ou a sua prova pode estar como transitório, que é a mesma coisa, e sem remuneração. Show de bola? Então essa questão aqui é passível de anulação, tá? Beleza? Show de bola. A número 13, galera, fala assim pra gente. Um servidor público foi investigado e descobriu-se que ele possuía uma conta não declarada em um paraíso fiscal. É, paraíso fiscal, né? Galera, logicamente que esse servidor violou um princípio, dentre outros, né? Mas um princípio da administração chamada de moralidade. O que o princípio da moralidade fala pra gente? Diz pra gente que o agente público, a sua atuação deverá ser conforme preceitos. Coisa linda, né? Preceitos éticos. E quando eu falo preceitos éticos, galera, quer dizer honestidade, boa-fé, boa conduta. Tudo isso entra nessa questão da moralidade, tá? E, logicamente, se ele agiu dessa forma, ele foi imoral, ele agiu contra o código de ética, tá? Então, vamos lá, vamos analisar aqui. Ele fala, ó, esse servidor poderá ser absolvido de qualquer penalidade, uma vez que a conta não foi utilizada para fins ilícitos. Nada a ver, né, galera? Se ele não declarou, ele já está no erro, né, pessoal? Embora a conta não seja usada para fins ilícitos, ele não declarou, já está no erro, tá? A letra C fala assim, ó. Não precisa prestar contas à sua instituição, pois a conta em paraíso fiscal está fora do alcance. Nada a ver, né? Nada a ver. A letra D fala, pode ser processado criminalmente, até pode, mas não pode ser submetido às sanções administrativas? Claro que pode, galera. Isso pode ser uma infração disciplinar, uma infração no exercício da função. Você pode responder também disciplinarmente. Pode ser instaurado uma sindicância ou até mesmo um PAD, tá? Que é um processo administrativo disciplinar, sem problema algum, tá? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Com isso, o nosso gabarito ficou letra B de bravo. Poderá sofrer penalidades administrativas, sim, conforme legislação de ética no serviço público. Sim, galera, pode sim.
tá? Gabarito bravo. Beleza? Show de bola. Essa aqui, galera, 14 é maneira, ó. 14 fala assim pra gente. Carlos, servidor público de um órgão estadual, de fiscalização, é responsável por auditar empresas para verificar o cumprimento de regulamentos ambientais. Durante uma inspeção em uma grande indústria, ele identificou várias irregularidades que poderiam resultar em multas pesadas. No entanto, em vez de reportar as infrações, Carlos aceitou uma oferta, suborno, de R$200 mil da empresa para fechar os olhos, fazer vista grossa, não é isso? E omitir as irregularidades no seu relatório. Com o dinheiro, ele comprou um carro de luxo e realizou reformas em sua casa. Ou seja, galera, ele se utilizou do cargo para auferir vantagem. Beleza? Então tá lá. Com base na Lei 8429 de 92, que é a Lei de Improbidade Administrativa, é correto afirmar que Carlos... Galera, vamos lá. A questão vai tratar sobre o assunto improbidade administrativa. Que recentemente, para ser mais específico, em 2021, sofreu muita alteração. Mas, galera, a Lei 8429 continua existindo. Sempre falo isso. Há uma diferença muito grande na palavra alterar e na palavra revogar. Quando uma lei revoga uma anterior, quer dizer que ela entrou no lugar da lei. Aconteceu com a lei de licitação. A lei 14133 entrou no lugar da 8666, ali desde 30 de dezembro de 2023. Uma entrou no lugar da outra. Beleza, a 8666 não existe mais. Isso é revogar. Agora, quando uma lei vem e muda, por mais que seja quase na sua totalidade, mas muda e não entra no lugar, nós falamos que essa nova lei, ela alterou a lei anterior. Foi o que aconteceu com a Lei 8429. Você vai ver que ela foi praticamente toda alterada. Mas foi alterada. A Lei 14.230 de 2021 alterou a lei. Então, as provas cobram assim. A Lei 8429 de 92, porque ela ainda existe, tá, galera? Então, a Lei de Improbidade Administrativa ainda é a Lei de número 8429 de 92. E aí ela foi alterada pela Lei de número 14.230 de 2021. Beleza. Tá, professor? E o que a Lei de Improbidade traz para a gente? Traz as infrações que o servidor poderá cometer no serviço público, mas tem uma pegada de reparação. Então, veja só, galera. Uma coisa é você responder por uma atitude no exercício da sua função. Uma infração disciplinar, que é uma infração administrativa. Outra coisa é você causar um dano, seja patrimonial, seja auferindo vantagem indevida. Isso é um ato de desonestidade, tá? A palavra improbidade significa exatamente isso. Um ato imoral, um ato desonesto. Ao passo que probidade é o contrário, A probidade é ser honesto. Então, essa lei traz ali quando você cometerá esses atos de improbidade. E esses atos de improbidade têm uma relação mais civil, tem uma relação com reparação de danos. Beleza? Então, galera, dentre as modalidades de improbidade administrativa, são 3, Dentre as modalidades, você tem uma que é chamada de enriquecimento ilícito, que você vai encontrar isso no artigo 9º da lei. Pessoal, o artigo 9º, o artigo 10 e o artigo 11 traz para a gente as modalidades de improbidade. Porque a depender da sua conduta, você vai ser enquadrado em uma das modalidades, tá? Enriquecimento ilícito é aquela modalidade que justamente abraça o que a questão fala. É aquela que o agente,
ou outra pessoa, que a gente vai ver que não é só a gente que pode responder por improbidade, é quando há a incorporação indevida de vantagem E quando eu falo vantagem, pode ser dinheiro, que foi o caso aí da questão, né? Pode ser até patrimônio. Ou pode ser também, pessoal, uma vantagem de cunho funcional. Como assim? Ah, eu usei o carro da repartição para poder buscar o meu filho na escola. Quando eu deveria estar com esse carro realizando o serviço público? Eu usei para proveito próprio, tá? Então essa é a palavra, pessoal. Quando você aufere vantagem para ter proveito próprio. Se sua atitude trouxe proveito próprio, pode ter certeza que você está enriquecendo ilicitamente. Beleza? Que foi o caso da questão, né? Então, ele fala lá que ele aceitou essa propina aqui, né? De 200 mil reais para fechar os olhos. Então, de acordo com a lei, ele cometeu um ato de improbidade que atenta sobre o quê? Que importa enriquecimento ilícito, tá? Então, vamos lá. Aqui ele fala assim, não cometeu ato de improbidade? Errado. Pode ser responsabilizado por ato de improbidade, mas apenas por prejuízo erário? Não, galera. Prejuízo erário é uma outra modalidade, mas no caso aqui foi enriquecimento ilícito, tá? Cometeu apenas violação aos princípios? Não. Embora ele tenha violado o princípio, moralidade e tal, a modalidade que ele se enquadra é no enriquecimento ilícito, porque ele auferiu uma vantagem, auferiu um lucro indevido. Por isso, enriquecimento ilícito. Show de bola? Faz sentido, né? Então tá aí pra gente, ó. Praticou enriquecimento ilícito, uma vez que obteve vantagem patrimonial indevida, ó, em razão do cargo que ocupa, além de uso indevido de bens públicos. Perfeito, galera. Perfeito. Gabarito, letra alfa. Bora! Pessoal, a 21 já muda o assunto, né? Saímos de improbidade e entramos em atos administrativos. Essa questão aqui foi muito boa, por sinal, tá? Vamos de baixo para cima, pessoal. A letra D. Então, vou fazer o seguinte. Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Eu vou desenrolar cada uma delas, tá? A matéria, atos administrativos. Vamos lá, eu vou destrinchar cada uma das opções. Vamos lá. Opa. A letra D fala assim, pessoal. Sempre produz efeito imediato? Não, galera, olha só. O conceito de ato administrativo. O ato administrativo é uma manifestação unilateral de vontade do Estado ou do poder público, né? Sempre quando eu falo Estado assim, estou me referindo ao Estado como um todo, ao Brasil, ao poder público. Galera, o que eu quero dizer com manifestação unilateral do Estado? Vê o seguinte, se é unilateral, só parte de um lado. Concorda comigo? E você consegue ver que se só parte de um lado, pô, é um baita poder. Por quê? Eu não peço a sua concordância. Porque se fosse esperar a sua concordância, não seria unilateral, seria o quê? Bilateral. Então, veja, eu pratico alguma coisa impondo, de modo que é unilateral. O ato administrativo ele tem essa característica de ser unilateral, porque quando a administração, galera, ela pratica um ato, ela tem poderes, que a sua prova pode chamar de prerrogativas. Prerrogativas, que nada mais são que privilégios. Pensa o seguinte, galera.
O Estado, com a prática do ato, tem o intuito de atingir o interesse da coletividade. Então, ele tem que ter poderes que o diferencia de nós, meros mortais particulares, para que justamente ele consiga alcançar o interesse público. Beleza? Então, toda vez que o Estado atua sem pedir a sua concordância e de maneira impositiva, pode ter certeza que ele está praticando ato administrativo. Professor, não consigo ver. Consegue. Quando a Anvisa interdita um estabelecimento, eliminatórias da Copa do Mundo, da última Copa, o Brasil e a Argentina não teve, foi naquele período da pandemia, e a Anvisa, ela proibiu a partida naquele momento. Tá vendo que ela impôs, ela não pediu sua opinião. Por acaso ela ligou para sua casa e fala: prezado cidadão, o que você acha? Não, galera. Ela fez e acabou. Por quê? O Estado tem poderes e praticou esse ato de maneira unilateral. E aí, galera, um ponto marcante do ato administrativo é exatamente esse que a questão põe. Na verdade, põe de maneira errada, né? Porque, galera, como esse ato é praticado de maneira impositiva, o efeito que ele produz, em regra, é um efeito imediato. É um efeito imediato, pessoal. O ato foi praticado, ele já passa a gerar efeitos. Já imaginou se o ato fosse porque imediato é uma coisa para o futuro. Já pensou se eu praticasse um ato e o efeito fosse imediato? Pensa o seguinte, cara, a autoridade policial precisa fazer uma fiscalização em um local de alta periculosidade. E aí ele realiza ali blitz, né? E manda você parar. Ele manda. E você tem que parar naquele momento, porque o ato gera efeito imediato. Já pensou? Não faz sentido, né? Mas já pensou? Eu falar, cidadão, para. O cidadão, não. O ato que você praticou não tem efeito imediato. Então eu vou esperar aqui, ó, 2 dias. Depois de 2 dias eu passo aqui. Não faz sentido, galera. O ato ele gera efeito no momento da prática. Para ser mais específico, no momento que ele é publicado. Quando ele é publicado, ele começa a gerar efeitos. O que nós falamos de ele ganha eficácia, tá? Então, galera, a letra D fala que sempre produz efeito imediato. Não, galera. A regra é que o efeito seja imediato. Tá? A letra D fala assim: o ato complexo é irrevogável. Vamos lá, galera. Olha só. Primeira coisa, vamos falar um pouquinho aqui, ó. Ato complexo. O que seria um ato complexo? Galera, tem uma parte da administração pública, na verdade do direito administrativo, né, que ele trata das classificações do ato. E aí, a depender da classificação, eu tenho ali as espécies dentro da classificação. Então, eu te dou um parâmetro e dentro desse parâmetro você me dá os exemplos. Então, por exemplo, olha só, no quesito água, quanto a água, você tem água do rio, água salgada, água do mar, água potável. Tá vendo? Eu te dei um parâmetro e você me trouxe as classificações. É assim que funciona no direito, né, aí na parte da classificação de atos. Só que eu te dou o parâmetro e você me dá as classificações. Quando a gente fala de ato complexo, galera, é uma classificação dentro do parâmetro, o ato quanto à sua formação de vontade. A formação de vontade do ato, ela pode ser manifestada de 3 maneiras. Ato simples, ato composto e o ato complexo, tá? O ato complexo, galera, ele tem por característica, né? Vou botar aqui, ó. Leva em consideração, assim como as outras classificações, né? Leve em consideração que parâmetro? Vou botar aqui, ó. A formação de vontade. Beleza? Tá, professor, mas o que esse ato exatamente... Perdão. Perdão, galera. Eita. O que esse ato, pessoal, leva em consideração exatamente? Ele fala o seguinte, ó.
O ato complexo tem a ver com a formação de vontade. Ou seja, para esse ato ser efetivamente praticado, é preciso que haja a manifestação de vontades, então é mais de uma, manifestação de vontades que tem o intuito de praticar um único ato. Ou seja, são várias manifestações de vontade que vão acontecer, que vão de órgãos diferentes, que vão chegar à prática final de um único ato. O principal exemplo, que inclusive ainda há um pouquinho de divergência, mas as provas têm tomado esse posicionamento. O principal exemplo de um ato complexo é a aposentadoria. Por quê, professor? O ato de concessão de aposentadoria, ele é resultado de duas manifestações de vontade. Primeiro, da entidade onde você adquiriu o direito de aposentar e também do Tribunal de Contas. E aí depende do âmbito que você está, né? Se você está no Estado, TCE. Se você está na União, TCU. Em alguns municípios, TCM. Tá? Então, como é que funciona? Você solicitou a sua aposentadoria porque você adquiriu o direito, junto à instituição onde você trabalha. Beleza. Essa instituição vai mandar o pedido lá para o Tribunal de Contas. Ó, manifestação de vontade ali da sua instituição, mais a manifestação de vontade do Tribunal de Contas, uniu para a prática de um único ato, que é a concessão da aposentadoria, tá? E aí, galera, o que acontece? Ele fala que isso aqui é irrevogável. Galera, o que é revogação? Revogação é uma espécie, né? É uma classificação dentro das possíveis formas de extinção. Como assim, professor? O ato, ele tem vida útil, né? Ele nasce, se desenvolve e morre. Eu costumo dizer assim em sala de aula. Ou seja, o ato chega um momento que ele vai ser extinto. E existem várias maneiras de você extinguir um ato. A depender da característica do ato, ele vai se enquadrar em uma forma de extinção. A forma de extinção que leva em consideração a conveniência, a oportunidade de um ato legal é a revogação. Mas existem atos, pessoal, que não tem como eu extinguir, não tem como eu revogar. Quer ver? Um ato que já surtiu todos os efeitos. Então, vou dar exemplo. Tirei férias. Férias é um ato administrativo. E aí, já usufruí todas as férias. Tem como eu extinguir? Não, porque já aconteceu, pô. Conseguem ver? Outro exemplo. Um ato vinculado. O que é ato vinculado? É aquele ato que a lei ela só prevê uma maneira de você agir. Se você não agir daquela maneira, você já está na ilegalidade. E aí, o certo é anular. Porque, galera, a revogação ela vai extinguir um ato que inicialmente é legal, só que ele não é mais conveniente. E para analisar a conveniência, ou esse ato ele está sendo praticado, né? Ou esse ato ele me dá duas ou mais maneiras de atuar. Aí eu consigo ter essa flexibilidade. Então, quais atos que não podem ser revogados? Falei, né? Um ato que já surtiu todos os efeitos. Um ato vinculado. Um ato que você adquiriu um direito. Por exemplo, eu cumpri todos os requisitos de me aposentar. Em 2019 não mudou a regra, não teve a reforma da Previdência. Quem adquiriu o direito antes da reforma não entrou na reforma. Por quê? Porque esse ato é irrevogável. Eu já adquiri o direito, ninguém me tira. Consegue ver? Beleza, galera? Então essas são as principais, né, situações que o ato vai ser irrevogável. Em algum momento eu falei de ato complexo? Não, galera. Então aqui ele fala que o ato complexo é irrevogável, não é, tá? A letra B fala assim, ó. O silêncio também é considerado um ato administrativo. Não, pessoal. Vamos voltar aqui nas nossas anotações, ó. O silêncio administrativo, como o próprio nome diz, é quando a lei ela é silenciosa mesmo. Ela não fala o que vai ser naquela determinada situação. Ela calou-se, ela se calou.
É exatamente isso, ela se calou naquele momento. Isso pode gerar efeitos? Pode, pô. Já ouviu aquele ditado que fala assim? Você não fazer nada também pode gerar consequências. Você não fazer nada gera consequências. Se você não estuda para concurso, você não vai passar. É uma consequência de você não ter estudado. Então vamos lá. O silêncio, ele pode gerar efeitos. Só que, galera, quando a gente fala de ato administrativo, eu estou falando de manifestação de vontade do Estado. O Estado não manifestou a vontade através do silêncio. O que pode acontecer é a lei explicar. Por exemplo, ela falar assim: é preciso que a instituição tenha um chefe. Aí a lei chega assim, ó. Em caso de silêncio do regulamento, ou seja, em caso de omissão, aí o chefe vai ser escolhido pela autoridade competente. Então tá vendo que a própria lei te deu ali qual vai ser a consequência do silêncio? Consegue ver? Mas em nenhum momento eu falei que o silêncio ele é manifestação de vontade do Estado. Beleza? Então, galera, o silêncio ele não é um ato administrativo, tá? O chamado silêncio administrativo, ele pode gerar efeitos? Pode. Ele pode gerar efeitos, poderá gerar efeitos jurídicos. Só que, galera, eu não posso afirmar que ele é um ato. Opa, perdão. Não se pode afirmar que se trata de um ato administrativo. Porque não é, galera. Em regra, não é. E aqui ele afirma com todas as letras. Também é considerado um ato. Não é. Tá? E com isso, o nosso gabarito ficou letra alfa. Salvo engano, nessa questão aqui, pessoal, a banca, ela deu outro gabarito, tá? O gabarito é a letra A. A administração só poderá anular seus próprios atos quando o quê? Eivados de vício, que os tornem ilegais. Perfeito, galera. A anulação é uma outra forma de extinção, assim como a revogação. Só que a revogação vai ser a forma de extinção diante de um ato legal que se tornou inconveniente ou inoportuno. A anulação tem como pressuposto razões de ilegalidade. Então, para um ato ser anulado, obrigatoriamente ele tem que ser o quê? Ilegal. Foi o que a questão trouxe pra gente. Perfeito, gabarito alfa. Pessoal, ainda em atos administrativos, vem comigo, ó. Aqui, pessoal, ele fala um pouquinho dos atributos do ato, tá? Então, vamos lá. Atributos ou características dos atos. Pessoal, os atributos ou características dos atos nada mais são que qualidades que o ato adquire no momento que ele começa a surtir efeito. Características que vão auxiliar, que vão dar base à sua prática, vão dar força, tá? Eu costumo usar um mnemônico, né, muito conhecido, PAT, não é isso? Para você lembrar quais são os atributos, tá? E quais são, prof? P de presunção de legitimidade e também presunção de veracidade, ou seja, os atos presumem-se válidos, presumem-se verdadeiros, até que alguém prove o contrário. É que nem a presunção de inocência. Você é inocente até que se prove o contrário. É a mesma coisa aqui. A administração praticou um ato. Até que você prove o contrário, vai prevalecer o que a administração falou. É isso, tá? Beleza. Autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade. Auto significa você mesmo.
executoriedade significa executar. Ou seja, a administração pode atuar de maneira direta. Ela não precisa de intermediários. Em outras palavras, a administração não precisa de autorização do Poder Judiciário para atuar. Abertura de concurso público. Tu achas mesmo que a administração ligou para um juiz, para o Poder Judiciário, para autorizar o concurso? Não. Quem sabe é a administração. Quem sabe é a necessidade da administração. Então, galera, os atos administrativos têm esse atributo, tá? Eu vou atuar de maneira direta com a população. Não há intermediários. E a maioria das provas fala exatamente isso. Os atos são praticados independentemente de autorização do Poder Judiciário. Tá bom? Tipicidade. Pessoal, tipicidade, embora seja um atributo minoritário, né? Deixa eu botar aqui. Algumas pessoas, né, alguns doutrinadores não consideram a tipicidade como atributo, cai como atributo para a tua prova. O que é tipicidade? Quer dizer que os atos, para serem considerados aptos, eles devem corresponder a uma figura que está previamente prevista em lei. Em outras palavras, o ato para surtir efeitos é preciso que exista uma lei que dê base à sua prática. Por que muitos doutrinadores acham que isso não é um atributo? Porque essa é a característica marcante do ato. Teoricamente, pessoal, o ato ele está abaixo da lei, né? Que nós chamamos de ato de normas infralegais, está abaixo da lei. Então, logicamente, deve ser praticado de acordo com a lei. Então, a tipicidade para muitos doutrinadores seria uma redundância, porque, cara, todo ato tem que ser assim. Mas está aí e para você é um atributo, tá? A imperatividade é um atributo que dá imposição, ou seja, o ato ele é praticado de maneira não consensual. Eu não estou pedindo a sua autorização, eu estou impondo uma obrigação. Quando a gente fala em imperatividade, na ideia de império, de impor, é exatamente isso, beleza? Detalhe, galera, o que responde à nossa questão. Olha só. A presunção de legitimidade, que diz que o ato presume-se válido, presume-se de acordo com a lei até prova em contrário. E a tipicidade, que também fala de lei, fala que o ato tem que corresponder a figuras previamente previstas em lei. Pessoal, esses dois atributos, todo ato possui. Agora, os outros dois, autoexecutoriedade e imperatividade, nem todo ato possui. Professor, pode existir um ato que não tem autoexecutoriedade? Sim. Exemplo de um ato que não tem autoexecutoriedade: a cobrança de multa. Galera, quando você recebe uma multa, a aplicação a autoridade pode fazer direto. Mas agora, quando eu vou cobrar, eu vou executar essa multa, eu preciso de anuência do Poder Judiciário. Então, se eu preciso de anuência de outro poder, não vai ser auto-executável. Então, se eu tenho uma exceção, nem todo ato é auto-executável. Imperatividade. Pessoal, os atos chamados de negociais e enunciativos, que são o quê? Aqueles atos que acontece um consenso do Estado com relação ao particular. E enunciativo é aquele ato que a administração exprime um fato, relata um fato ou até mesmo expõe uma informação. Exemplo de ato negocial: licença. Você vai tirar sua licença para dirigir. Você cumpriu os requisitos e a administração vai lá, em contrapartida, te concede uma licença. Veja, não houve nenhuma imposição aqui. Perdão, galera. E você vai pegar um atestado. Um atestado, pessoal, é um ato que relata um fato que já aconteceu. Em algum momento estou impondo alguma coisa? Então, acabei de provar para vocês que pode existir atos que não tenham imperatividade, tá? Dito isso, vamos resolver a questão aqui, ó. O atributo da tipicidade está presente em todo ato. Perfeito. Lembrando, galera, que ó a questão. Já no que diz respeito aos atributos dos atos, assinale a opção incorreta. A gente acabou de ver que tipicidade sim está em todo ato. Ó, o atributo da presunção de legitimidade está presente em todo ato administrativo. Também vimos que sim. Beleza.
A letra D, ó, o atributo da imperatividade está presente nos atos que conferem direitos? Nem todos, galera. Por isso, o nosso gabarito é a letra D. O atestado, o exemplo que eu dei, o atestado, ele não confere um direito a você? Pô, professor, eu terminei minha faculdade, tá? Só que aí no diploma tá em elaboração. E eu fui lá e pedi uma declaração, um atestado que eu cursei e terminei. O Estado vai me dar um atestado? Aquele atestado não vai gerar um direito? Não vai conferir um direito? E eu te pergunto, atestado é imperativo? Em algum momento eu estou impondo alguma coisa? Eu estou dando uma informação. Por isso que o atestado é um ato enunciativo, assim como uma certidão, assim como um parecer. Consegue ver, galera? Então, por isso que o nosso gabarito é a letra D. Professor, por que não a letra C? Olha o que a letra C fala. O atributo da presunção de legitimidade e veracidade tem efeitos imediatos. Até aqui tudo bem. Ainda que tenha vícios aparentes. Tá certo, galera. Eu sei que esse final, a questão te induziu ao erro. Porque ele fala assim, cara, e se esse ato tem vícios assim gritantes? O que eu falei para vocês? O ato vai ser considerado válido até prova em contrário. Eu vou dar exemplo. Foi botada uma questão com um gabarito totalmente errado. Ou foi colocada uma questão de um assunto que não estava no edital. Galera, enquanto não for provado que aquilo ali está errado, vai vigorar. Então, quando ele fala aqui, ó, ainda que tenha vícios aparentes, está certo. Até que você prove o contrário, o ato vai continuar vigorando. Muito cuidado com isso, tá? Então, pessoal, o gabarito de fato, deixa eu botar aqui para vocês, é a letra D de Delta, tá? Essa aqui, galera, essa aqui é bem decorebazinho, né? É bem letra da lei. Letra aqui da Constituição. Ó, de acordo com o texto da Constituição Federal, a respeito dos direitos e garantias fundamentais, analisa as afirmativas a seguir. A primeira fala assim: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Pessoal, princípio da legalidade, tá? Isso aqui você encontra no artigo 5º, inciso 2. Aqui a gente chama de legalidade para o particular. Legalidade para o particular. Ou seja, o particular pode fazer tudo que a lei não proíba. É exatamente isso. Tá certo, tá? Olha o 2. A lei deve excluir da apreciação do Poder Judiciário a lesão do direito quando a competência for do tribunal de exceção. 2 erros gritantes. Primeiro, pessoal, não haverá juízo nem tribunal de exceção. O que é isso, galera? Quando a gente fala de tribunal de exceção, é como se o juiz fosse escolhido pós separação de processo. Quando a gente fala exceção, dá uma ideia que a pessoa é escolhida ali em cima da hora. Não, pessoal. Para evitar a quebra da imparcialidade, o processo já é distribuído para o juiz que é competente para aquela causa. Tá? Eu não escolho em cima da hora o juiz, consegue ver? Por isso que a Constituição, lá no inciso 36, na verdade 35, 36 e 37, ele dá uma ênfase a essa parte ali, né, do juízo, né, do acesso ao judiciário. E galera, a Constituição, no inciso 39, no inciso 35, perdão, no artigo 5º, fala: a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, o judiciário não pode negar-se, ele não pode se negar a apreciar a sua pretensão. Então, aqui, ele fala que exclui, não, o certo é não excluir. E a Constituição fala de maneira expressa que não haverá juízo nem tribunal de exceção, tá? Então, aqui, ó, é o artigo 5º, inciso 35, ao inciso 37. Beleza? Então, tá errada também. Tá? Na verdade, a 1 tá certa, a 2 tá errada. Se a 2 tá errada, você já elimina aqui a letra D, né? Beleza. E elimina a letra C porque a 1 tá certa. Olha aí, ó. Olha a 3. No caso de longínquo perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário, indenização anterior se houver dano.
Galera, o perigo, até falei na minha fala a resposta, né? Longínquo não, é perigo eminente. Quem fala isso pra gente é o artigo 5º, inciso 25. Ele fala, no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurado ao proprietário indenização ulterior, se houver dano. Então, a autoridade, o Estado, ele pode se utilizar de uma propriedade particular em caso de iminente perigo público, perseguição policial, né? Ou usar um apartamento que tem uma visão para facilitar uma investigação. Pode. Se houver dano ao seu patrimônio, isso eu vou saber se houve dano depois do uso, né? Havendo dano, eu te dou uma indenização. Por isso que ele fala ulterior. Ulterior significa posterior, tá? Mas não é longínquo, é iminente, tá? Está por vir, beleza? Então, a número 3 está errada, a número 1 está certa. Então, se a 3 está errada, tira a letra B. O nosso gabarito é a letra alfa. A 4 fala assim, é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, permanecer ou sair com seus bens. Perfeito. Isso aqui é o direito de locomoção. Se encontra no artigo 5º, inciso 15, tá? Inclusive, a gente falou sobre ele, né? Então, gabarito. Cuidado que a livre locomoção é em tempo de paz, hein? Eu já vi prova botando tempo de paz, de guerra, em qualquer tempo. Não, não, não. Tem que ser tempo de paz. Como é que ele coloca tudo certo? Gabarito letra A. Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas, tá? E para fechar, pessoal, questão 25, que traz para a gente segurança pública, tá? Aqui você encontra no artigo 144 da Constituição, tá? Aí ele fala dos órgãos da segurança pública. Professor, quais são os órgãos da segurança pública? Todas as polícias, mais Corpo de Bombeiro Militar. Como assim todas as polícias, professor? Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal. Eu sei que você não encontra mais Policial Ferroviária Federal, mas está na Constituição, portanto, é um órgão da segurança pública, tá? Polícia Militar e Polícia Penal. Beleza? E o Corpo de Bombeiros Militares. Ou seja, todas as polícias mais o Corpo de Bombeiros. Todas as polícias mais bombeiro militar. Beleza? Aí ele fala assim na letra A. As polícias, ele quer incorreta, tá? Sobre a segurança pública, que é normatizada na Constituição, assinale a alternativa incorreta. Vamos lá. As polícias militares e os corpos de bombeiros militares, forças auxiliares e reserva do exército, subordinam-se juntamente com as polícias civis e penais, estaduais e distritais, aos governadores. Sim, galera, os órgãos estaduais são subordinados aos governadores. Então, tá certo. A letra B fala, a Polícia Federal, instituída por lei como permanente, né, órgão permanente organizado e mantido pela União. Sim, federal, organizado e mantido pela União. Aí ele fala, estruturado em carreira, destina-se a exercer, olha a maldade, concorrentemente não. Galera, você só tem uma Polícia Federal, até porque a União é uma só. E a Polícia Federal, ela age, se só tem uma, ela age com exclusividade em âmbito federal, na função de polícia judiciária, que é aquela polícia que investiga crimes, né? Então, pessoal, já temos o nosso gabarito, é a letra B, tá? A letra C fala que os municípios poderão instituir guardas municipais, sim, destinadas à proteção de bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Perfeito. Em nenhum momento a lei falou que guarda municipal é órgão da segurança pública, porque não é. Nem guarda, nem forças armadas. Mas, de fato, os municípios que constituirão suas guardas. Beleza, certinho. E a letra D fala, a lei disporá a organização e funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades. Sim, galera, a própria Constituição ela fala, a lei vai dispor, vai disciplinar, né? Então, o nosso gabarito é a letra B de Bravo. Beleza, galera? Com isso, fechamos aí a correção da prova da Guarda Municipal
de Barra do Corda, Maranhão. Pessoal, espero que você tenha gostado. Seguem aí meus canais, minhas redes sociais. Instagram, @renatovieira.prof. E meu canal do YouTube, por onde está sendo transmitido essa correção, Prof. Renato Vieira. Espero que você inscreva-se no canal, ative o sininho, aquelas coisas que você já sabe, né? Que aqui tem muita coisa bacana para você, pessoal. Então, ficamos por aqui. Um forte abraço. Tamo junto e vamos manobrar. Valeu, galera. Tchau, tchau.